Olá para você, grande abraço, você que se liga aqui no futebolgoiano.com.br. Hora de falarmos de tudo o que aconteceu no final de semana do futebol goiano. Movimentação intensa na Copa São Paulo de Futebol Júnior e também na preparação dos clubes visando o Campeonato Goiano. Começa já no próximo dia 17 de janeiro a primeira rodada do Goianão 2018, com grandes jogos, com jogos importantes já logo de cara. E a equipe do Anápolis visando a temporada 2018, o início do Campeonato Goiano, que será para o time do Galo no dia 18 contra o Rio Verde fora de casa, foi até o Distrito Federal e acabou perdendo para o Brasiliense em jogo amistoso. Derrota pelo placar de 3-2. O time do Anápolis entrou em campo com Éder, Neilson, Robson, Diego Macedo e Paulo Vitor. O meio-campo com Leandro Bulhões, Everton Luiz e Lionel. E o ataque com Gleison, Pedro Henrique e Daisson. Esse é o time do técnico Carmino Colombini, que perde aí o seu segundo amistoso na preparação para o Campeonato Goiano. O Anápolis já havia perdido para o Real do Distrito Federal e agora perdeu esse duelo também para o Brasiliense. O Galo da Comarca, como eu disse há pouco, estreia contra o Rio Verde no dia 18 de janeiro. A concorrente do Anápolis, a grande rival, a Anapolina, também fez um amistoso no final de semana. E no duelo contra o Samambaia, outra equipe do Distrito Federal, a Chata acabou vencendo pelo placar de 4-1. Destaque para Pedro Odoni, que já havia marcado no treinamento coletivo durante a semana e também marcou nesta goleada da Anapolina no jogo amistoso. Os demais gols marcados aí pelo Guilherme, pelo Marquinhos e pelo Milton Júnior. 4-1 para a Anapolina, que vai estrear no Campeonato Goiano no dia 17 de janeiro. O duelo da Chata será contra o Grêmio Anápolis, jogando no estádio Jonas Duarte. E por falar no Grêmio Anápolis, Clayton Salles e Bruno Leite não vão permanecer no time do técnico Edson Júnior para a disputa do Campeonato Goiano. Os dois jogadores vão disputar o Campeonato Português. Estão sendo negociados com o futebol de Portugal. Algo que é bem rotineiro na equipe do Grêmio Anápolis, que é um clube empresa e leva jogadores para o futebol europeu, principalmente para o futebol de Portugal. Quem também realizou um amistoso nesse final de semana na cidade de Lins, no interior de São Paulo, foi o Itumbiara, o tricolor da fronteira, que vai estrear contra o Atlético no dia 17 de janeiro, jogando em casa no estádio JK. Foi até Lins e sofreu um resultado adverso, 4-1 para a Linense, uma goleada sofrida pelo Itumbiara. Rony, que é irmão do atacante Tito, que está no Atlético, e atacante do Itumbiara, marcou o único gol da equipe do Gigante em cobrança de pênalti na derrota por 4-1. O Itumbiara vai realizar ainda mais um amistoso, vai encarar a Patrocinense durante essa semana no estádio JK. E aí na outra quarta-feira, na semana que vem, dia 17, recebe o Atlético na sua estreia do Campeonato Goiano. A Aparecidense também realizou amistoso no final de semana e também contra uma equipe do Distrito Federal. O Real, que já havia vencido o Anápolis por 2-1, jogou no Aníbal Toledo no último sábado e empatou em 0-0 com a Aparecidense, de Rafael Cruz, de Nonato, do goleiro Pedro Henrique, do zagueiro Thiago Carvalho. Um time muito experiente do técnico Márcio Goiano, o Márcio Azevedo. O técnico da equipe da Aparecidense foi contratado aí pelo diretor de futebol João Rodrigues, o Cocá. Espera que essa motivação que os jogadores estão tendo no treinamento também possa traduzir no Campeonato Goiano. O amistoso foi bem equilibrado entre o Real de Brasília, que é um time que está se fortalecendo também para a disputa do Campeonato Brasiliense, que começa também na próxima semana. A Aparecidense apostou em jogadores experientes e ao mesmo tempo mais conhecidos do futebol goiano. Jogadores como Rafael Cruz, como Nonato, como o próprio Aleilson, que esteve na temporada 2017 e voltou, Pedro Henrique, o meia Washington, experiente, que também está de volta, o lateral esquerdo, Helder, enfim, uma equipe conhecida já do torcedor, além do zagueiro Mirita também, que já fez bons campeonatos com a camisa da Aparecidense. A expectativa é de um bom campeonato para o time do Camaleão, que vai estrear contra o Goiás. Primeiro jogo no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. E por falar em Goiás, o técnico Hélio dos Anjos segue a preparação da equipe, que está concentrada. Até vésperas da estreia no campeonato estadual, o elenco esmeraldino está concentrado no CT do Parque Anguera, onde existe um trabalho também especial de hospedagem, feito para a base e que agora está sendo utilizado, já que os jogadores estão para a disputa da Copa São Paulo e as demais categorias de férias, está sendo utilizado pelo elenco profissional. O Goiás vai estrear contra a Aparecidense e o técnico Hélio dos Anjos ainda aguarda a confirmação de um reforço. Rafinha
está tudo acertado, porém ainda aguarda uma liberação do Atlético Paranaense para concretizar o negócio e o Rafinha se apresentar em Goiânia e ficar à disposição do Goiás. Contando com Rafinha, são 10 reforços contratados pelo time esmeraldino visando o Campeonato Goiano. O Vila Nova também se preparando para o Campeonato Estadual e espera que nos próximos dias possa ter um desempenho melhor na preparação. Foi o último clube a se apresentar e anunciou no final de semana a volta de Matheus Kaiser, goleiro que estava no Grêmio Anápolis e agora vai defender o time colorado no Campeonato Goiano. É mais uma perda para a equipe de Anápolis e um ganho para o Vila, que estava sem goleiro, a não ser o prata da casa Gabriel, que deve ser o goleiro pelo menos para a primeira rodada, até porque o Matheus Kaiser está chegando agora. Existe a possibilidade ainda de mais um goleiro ser contratado. A diretoria colorada está no mercado. Outro assunto que movimentou o Vila Nova no final de semana é a saída do atacante Moisés, um jogador que ficou durante muitos anos como ídolo do torcedor colorado, está deixando o Vila Nova para defender o Paysandu no Campeonato Paraense. No Atlético, a expectativa para o Campeonato Goiano também aumenta a cada rodada e a diretoria espera anunciar nos próximos dias mais reforços para o time rubro-negro. O último anunciado foi o volante Rodrigo, ex-Goiás. O clube já tem 15 jogadores contratados e deve anunciar aí mais 3 ou 4 jogadores nos próximos dias. O Atlético vai estrear contra o Itumbiara fora de casa no estádio JK e durante essa semana deve realizar 2 jogos treinos, um na quarta-feira e um no sábado. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Dragãozinho, o Atlético conseguiu uma vitória importantíssima e foi aos 48 do segundo tempo. Veja os gols. O Atlético iniciou a partida tendo domínio do jogo. Partiu para cima, com boas jogadas individuais, principalmente do camisa 10 Pablo. Mas no desencontro entre a zaga e o goleiro, Ailton aproveitou e abriu o placar para o time sergipano, Lagarto 1-0. Depois disso veio a reação. Christian, que entrou no lugar de Pará, fez essa linda jogada individual. Passou pelo zagueiro e bateu de perna direita e fora da área, empatando o jogo. E no final, aos 48, Jean venceu para o Dragão, 2-1. Com este resultado, o Atlético agora joga por um empate amanhã para conseguir a classificação definitiva à segunda fase da Copa São Paulo. Vale lembrar que em cada grupo se classificam 2 equipes. Com o empate, o Dragão já estará confirmado na segunda fase. Quem também se deu bem na rodada foi o Vila Nova. Venceu por 2-0 e garantiu a classificação. Veja os gols. O Vila Nova encarou o Santa Cruz de Alagoas e Uric, cobrando o pênalti de perna esquerda, abriu o placar para o Tigre. 1-0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Felipe, que também havia marcado no primeiro jogo, fechou o placar. Vila Nova 2, Santa Cruz de Alagoas 0. O Vila está classificado para a segunda fase da competição. O Vila Nova agora decide com o Ituano, o primeiro lugar do grupo. A vaga para a segunda fase já está garantida. Vale lembrar que o Uric e o Felipe marcaram também na primeira vitória do Vila, também pelo placar de 2-0. O Tigrinho ainda segue sem tomar gols e já marcou aí 4 em 2 jogos, 100% de aproveitamento. Em outro jogo da rodada, o Goiás não saiu do 0-0 com o 7 de setembro de Alagoas e precisa de um empate na última rodada contra o Flamengo de Guarulhos para garantir a sua classificação à próxima fase. Caso o Guarulhos perca o jogo preliminar, com certeza o Goiás já estará então classificado para a fase seguinte da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem também pode garantir vaga e hoje é o Trindade. A equipe encarou o Grêmio e empatou em 1-1 na última sexta-feira, na noite de sexta-feira em Mogi das Cruzes. Veja os gols. Em Mogi das Cruzes, duelo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cobrança de escanteio e Sassá subiu de cabeça, fazendo 1-0 para o Trindade. Reveja novamente, comemoração e o gol de Sassá. Jogada na área e ele subiu de cabeça, 1-0 Tacão. O Grêmio foi em busca do empate, conseguiu com o TT. O camisa 7 do Grêmio contou com o desvio da zaga para parar no fundo da rede, deixando tudo igual. Final Trindade 1, Grêmio também 1. Trindade volta a campo hoje contra o Bragantino e pode garantir aí a sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo. Para isso, precisa vencer o time do interior de Bragança Paulista para conseguir a classificação à fase seguinte. O Trindade conseguiu esse empate contra o Grêmio, que para muitos parecia impossível. O Grêmio era imenso favorito diante desse jogo, mas o Trindade mostrou que tem sua força e que tem muitos jogadores aí que poderão ser aproveitados e bem aproveitados na sequência da temporada.
Final do boletim do futebol goiano, agradecendo você pelo carinho, a gente volta com mais informações aqui no futebolgoiano.com.br. Obrigado e até a próxima. Tchau.